Qual é o Dharma do Panchatattva? Então, para quem nunca ouviu falar essa palavra, Panchatattva, Pancha significa 5 em sânscrito e Tattva significa verdades. Então, Panchatattva seria as 5 verdades. Que verdades são essas? Né? A palavra Tattva, quando ela é usada dentro desse contexto assim filosófico, apesar da palavra Tattva significa aquilo que é real, né? Aquilo que é verdadeiro, uma verdade, ela pode também significar uma categoria da realidade. A realidade é formada, né? Assim, quando a gente diz realidade dentro do contexto do Vedanta, da filosofia do yoga, verdade significa algo que existe para sempre. Krishna vai falar isso no capítulo 2 da Bhagavad Gita, né? Que o que é real existe para sempre. E aquilo que deixa de existir em um determinado momento é porque era temporário. A nossa alma existe para sempre. Por quê? Porque ela é real, ela é verdadeira, ela existe de verdade. Ah, o corpo não. O corpo em um determinado momento ele vai deixar de existir. Por quê? Porque ele sempre foi temporário. Ele não era de verdade mesmo, né? Que nós não somos esse corpo. Então a gente usa esse corpo, ele é uma ferramenta, mas nós não somos o corpo. Então o corpo, a existência dele não é permanente, a existência dele é transitória, é temporária. Então, isso é um ponto muito interessante. Aquilo que é real, aquilo que faz parte da verdade, tem que existir para sempre. Então, dentro da existência espiritual, dentro desse conjunto de coisas que existem eternamente, a gente pode separar em categorias. Né? Quais são as diversas categorias que existem no reino espiritual? Então, Panchatattva significa as 5 grandes categorias que compõem essa realidade espiritual. Então a gente vai ver quais são essas 5, né? Então é dito que essas 5 são as seguintes. Deus, ele é uma dessas verdades. Deus, na verdade, ele não é só uma das verdades, como ele é a fonte de todas as outras verdades. Então Deus, ele encabeça essas verdades absolutas. Né? Entre todas as verdades, ele é realmente a verdade absoluta. Entre todas as categorias que compõem o plano espiritual, ele é a fonte de todas elas. Então é muito interessante, porque o conceito que nós temos de Deus é normalmente que Deus é o criador desse mundo, é o controlador desse mundo. E aí a gente vê Prabhupada falando no começo, na introdução, né, no prefácio, na verdade, que ele escreve para o Srimad Bhagavatam, que esse é um conceito de Deus muito limitado. Isso é uma das funções de Deus, né? Uma das coisas que Deus faz é ser o criador de tudo que existe, manter tudo aquilo que existe, mas na verdade isso não caracteriza Deus, isso não define Deus, isso na verdade só é uma das atribuições de Deus. Então quem Deus é? O que é Deus? Né? Isso aí tudo bem, isso é uma das coisas que ele faz, mas assim, responder isso, que Deus é o criador, Deus é o mantenedor, não responde quem é Deus. E aí Prabhupada fala, né, que a maior parte dos filósofos, dos espiritualistas, para nessa pergunta, né? Quando eles se perguntam quem é Deus, em vez de eles conseguirem responder quem é Deus, eles respondem o que Deus faz, né? E que é isso. Mas quem Deus é? Então a gente vai ver a definição dos Vedas de quem é Deus, que Deus, ele na verdade é a fonte de tudo aquilo que existe, então tudo aquilo que existe tem que existir nele. Então, por exemplo, nesse momento nós temos personalidade, né? Nós possuímos personalidade, possuímos individualidade. Então Deus, ele tem que ser a fonte dessa personalidade, ele tem que ser a fonte dessa individualidade. Isso tudo tem que existir nele. Então Deus, ele tem que ser uma pessoa. Ah, mas a gente tem essa concepção de que todas as pessoas, elas são limitadas, né? Pessoas, elas têm, justamente porque elas têm individualidade, a quantidade de experiências que ela tem é limitada, a quantidade de habilidades que elas têm são limitadas, né? Então nós somos limitados, justamente a nossa individualidade nos limita. Agora, se a nossa individualidade nos limita, então isso deveria também então se aplicar a Deus, se Deus, ele é uma pessoa. Mas aí os Vedas vão falar que não, a diferença de Deus é que Deus, ele é uma pessoa ilimitada, Deus é a pessoa transcendental, totalmente infinita. Então essa é a diferença de Deus para todas as outras pessoas. Então, se existe o infinito nesse mundo, então o infinito também tem que vir de Deus. Então, se o infinito vem dele, então ele já não é uma pessoa como nós conhecemos. E ele também não pode ser assim só uma energia, né? Mas ele também não pode deixar de ser uma energia, porque nesse mundo existem energias. Então, assim, Deus, segundo a visão dos Vedas, Deus é a fonte de tudo aquilo que existe e todas essas características existem nele de forma perfeita, né? Então ele é uma pessoa, mas ele é uma pessoa que está em todos os lugares ao mesmo tempo, uma pessoa que é
assim, onipotente, tem todos os poderes, todas as habilidades. E também nós temos relacionamentos nesse mundo. Então isso significa que Deus ele tem que ser a fonte desses relacionamentos e ele também tem que gozar, experimentar, né? Desfrutar desses relacionamentos. Então, se nesse mundo nós temos relações de amizade, temos relações paternais, temos relações conjugais, amorosas, isso tudo tem que existir em Deus. Então Deus tem que ser a pessoa que também desfruta de tudo isso. Ele também tem amigos, só que a amizade dele é totalmente espiritual. Deus, ele também tem relação, assim, de afeição paternal, ele tem filhos, né? A paternidade dele é transcendental. Ao mesmo tempo, Deus também tem relações filiais, né? Ele tem que ter pessoas que, assim, cuidem dele, protejam ele, porque nós temos esse desejo, né? Isso faz parte da nossa psicologia, então isso tem que remontar a ele. Deus, ele não pode ser castrado de nada que existe na sua criação, porque se algo que existe na criação não existisse nele, ele não seria completo. Então, para Deus ser completo, ele tem que possuir tudo aquilo que existe na sua criação, né? Então essa é a versão que os Vedas chegam, muito refinada assim, né? Filosoficamente, de quem é Deus. Deus é a verdade absoluta e para ser a verdade absoluta ele tem que ser a pessoa absoluta, a pessoa no qual todas as matizes psicológicas desse mundo existem, só que existe de forma perfeita, de forma transcendental. Então Deus é a fonte de tudo, né? E Deus é a verdade absoluta, a pessoa transcendental. Deus não é só um conceito, uma abstração, uma energia, é muito mais do que isso. Deus é a pessoa transcendental. E esse fato dele ser a pessoa, uma pessoa, é assim o ponto mais importante que define ele, uma pessoa transcendental. Então, beleza, respondemos ao primeiro tátua, né, a primeira verdade. Quem é Deus? Aí, qual é o segundo tata? E quem são as expansões de Deus? Então existem as expansões de Deus que são conhecidos dentro da filosofia védica como Vishnu Tattva. Ou seja, se Deus ele é ilimitado, então ele pode se expandir de muitas formas, né? A gente costuma fazer isso no nosso dia de forma limitada. Por exemplo, digamos que a gente tenha um emprego. Aí a gente acorda e vai para o emprego. No emprego, as pessoas chamam a gente por um nome, a gente usa uma roupa assim específica de acordo com o código de vestimenta da empresa que a gente trabalha, o local onde a gente trabalha. E aí lá no lugar que a gente trabalha, a gente exerce um determinado tipo de tarefa. Se eu sou professor, então eu vou lá, uso a roupa da escola, e aí o que eu faço na escola? Eu leciono, né? E as pessoas lá vão me chamar de professor fulano de tal, tudo bem. Aí eu saio da escola e vou pra capoeira. Aí, não, já chegou na capoeira, é outra história. Eu boto outra roupa, aí eu já começo a fazer outras coisas. Aí agora, em vez das pessoas me chamarem de professor, não sei o que, as pessoas vão me chamar, sei lá, pelo meu nome lá na capoeira, Salgadinho. Aí pronto, eu sou o mestre Salgadinho, que tô jogando capoeira, tenho a roupa da capoeira, uso o linguajar da capoeira. Aí saí da capoeira e vou buscar meu filho no colégio, né? Aí pronto, chego e aí vou levar meu filho para praticar esporte, para fazer uma natação. Aí no caminho eu vou conversando com ele. Aí ele já me chama de papai, já vai ter outro tipo de conduta, né? Aí eu já sou outra pessoa. Aí pronto, chego em casa e aí vou falar do meu dia e vou ouvir, né, também sobre o dia da minha esposa. Aí já é outra relação, né? Então aí o nosso nome muda, né? Aí a esposa vai chamar de outro nome, e aí a gente vai usar outra linguagem, vai fazer outro tipo de atividade. Então, durante o dia, é como se nós fôssemos diversas personas. E isso não muda o fato de que nós somos únicos, né? Só que essas personas todas se combinam para formar quem nós somos. Então, se nós somos vários, mesmo sendo um, Deus ele também tem que ser vários, né? Mesmo sendo um. Então, isso é a segunda verdade, as expansões de Deus. Então Deus ele assume muitas formas, ele assume diversas formas e cada uma delas fazendo atividades diferentes, com aspectos diferentes, né? Deus tem forma, né? É chamado Rupa em sânscrito, a forma de Deus. Então Deus não tem uma forma só, Deus tem infinitas formas. E cada uma delas tem inclusive uma psicologia diferente, né? Então Deus tem infinitas manifestações dele. Então, apesar de Deus ser um, ele se manifesta de muitas formas. E a diferença dele pra gente é que cada uma das nossas formas, cada uma das nossas psiques existe, assim, se manifesta uma por vez, né? Elas não se manifestam simultaneamente. Então, quando eu tô no trabalho, eu tô no trabalho.
quando eu tô na capoeira, eu tô na capoeira. Quando eu tô com a minha família, eu tô com a minha família. Não, Deus ele é diferente. Deus, por ser justamente ilimitado, infinito, todas as manifestações dele coexistem simultaneamente. Então, ao mesmo tempo que Deus é Nrisimha, ele é Vamana, ele é Ramachandra, ele é Jeová, ele é Alá, todas as formas de Deus existem ao mesmo tempo, né? Então, isso é a segunda verdade, segunda visão dos Vedas. As expansões de Deus, Vishnu Tattva, né? Como ele se expande em muitas formas. E a terceira verdade é chamado Avatar. O Avatar é quando Deus vem nesse mundo para cumprir um determinado propósito, para cumprir uma determinada missão. Então, Avatar significa literalmente aquele que desce. Porque Deus desce a esse mundo, só que ele não é afetado por esse mundo, né? Quando Deus entra em contato com a matéria é uma energia dele, uma energia divina. Então a matéria ela não consegue corromper a integridade de Deus. Deus continua sendo tão pleno, né, quanto ele era quando ele entra em contato com a matéria. Não é que Deus assume assim um corpo material para fazer algo nesse mundo, né? Às vezes a gente traduz Avatar como encarnação, as encarnações de Deus, e encarnar significa se tornar carne, né? Então a gente pode ter essa impressão equivocada de que Deus assume um corpo material para vir nesse mundo. E ele não assume. Quando Deus vem nesse mundo, ele usa seus corpos transcendentais, né? Quando uma grande alma, uma alma totalmente pura, vem do mundo espiritual para ajudar a gente nesse mundo, aí sim essas almas elas usam corpos materiais como os nossos, porque elas estão ensinando para a gente como a gente tem que executar a vida espiritual de forma perfeita, mesmo nesse mundo, mesmo nesse corpo. Então elas usam corpos materiais como a gente, né? E com Deus não, Deus ele continua sendo totalmente espiritual quando ele vem nesse mundo, usando corpos espirituais na forma dos avatares. Deus, obviamente, está presente em tudo, né? Ele é onipresente. Então não é que Deus assim tem um momento que ele não está nesse mundo, né? Deus sempre está nesse mundo e, na verdade, Deus está nesse mundo em todos os lugares desse mundo, em todos os átomos desse mundo. Os Vedas falam que tem uma expansão de Deus chamado a superalma, né? A superalma ela entra e permeia toda a matéria. E se não fosse a superalma, a matéria ela não ia nem conseguir ser consistente, ela não ia conseguir nem manter a sua forma. Quando a gente morre, por exemplo, o nosso corpo ele começa a se deteriorar, porque a matéria depende da potência espiritual da alma para poder manter sua coesão, né? Então, se o nosso corpo se deteriora quando a nossa vida acaba, o universo, o mundo material todo aconteceria a mesma coisa, né? Ele seria criado e destruído simultaneamente se não existisse vida nele. Então, qual é essa vida que permeia todo o universo? É Deus, na forma, né, da expansão da superalma. Ele entra por dentro de toda a matéria. E aí o que acontece é que com o Avatar, né, Deus vem nesse mundo, mas ele vem de uma forma diferente da que ele já está como super-alma. Ele vem e se manifesta assim diante dos nossos olhos e vive uma vida diante dos nossos olhos para com que a gente possa se apegar, se atrair por esses contos, por essas narrativas relacionadas à vida dos avatares e começar a criar uma relação com Deus. Então, Krishna explica na Bhagavad Gita que o avatar, na verdade, sempre que Deus vem na forma de um avatar, ele vem cumprir não uma, mas 3 missões. E essas 3 missões são, primeiro, proteger os sadhus, ou seja, as pessoas que estão buscando a vida espiritual. Essa é a primeira missão de um avatar, proteger os espiritualistas. E a segunda missão de um avatar é acabar com o mal. O mal nunca acaba nesse mundo, né? Porque o mundo, na verdade, o material é o local onde a gente tem para poder aprender a não ser egoísta, né? Esse mundo é um plano de existência pedagógico, a gente vem aqui para aprender coisas. E se a gente está aprendendo, consequentemente, né, naturalmente a gente pode errar. Então esse mundo é um mundo do karma, né? As pessoas aqui elas estão fazendo ações, estão aprendendo com seus erros, estão acumulando karma quando elas agem de forma maliciosa, egoísta, vaidosa. Então, já que é um local de aprendizado, toda hora vai se acumulando, né? Karma negativo. E tem pessoas que vão se corrompendo, se tornando maldosas, fazendo maldades nesse mundo. Então o mal aqui não acaba, porque faz parte da natureza desse mundo. Só que tem uma hora que fica demais, né? Então precisa dar uma controlada, precisa dar uma reduzida para o mundo voltar a ser um local minimamente habitável, né? A nossa casa, por exemplo, ela nunca para de ficar suja, mas a gente tem que limpar. Mesmo que ela vai ficar suja de novo, a gente tem que limpar. Então essa é a segunda missão do Avatar. Né? Dar uma limpada no mal que tem no mundo para o mundo já ficar assim mais tranquilo,
para as pessoas continuarem vivendo uma vida onde elas consigam aprender com seu karma. Não basta só acumular karma, elas precisam aprender. E para a gente aprender, a gente precisa de um ambiente minimamente tranquilo. E a terceira missão do Avatar é ensinar o Dharma, restabelecer o conhecimento do Dharma. Então o Dharma é a lei universal desse mundo, é a lei que sustenta esse mundo, só que apesar do Dharma ser eterno, a forma de viver o Dharma ela precisa ser adaptada, né, ao momento histórico onde nós estamos vivendo, à cultura na qual nós estamos vivendo. E aí Deus também vem na forma do Avatar para isso, para contextualizar o Dharma. Então essa é a terceira verdade, né, do Panchatattva. Então a primeira verdade é Deus, a segunda são as expansões de Deus, a terceira são os avatares de Deus e a quarta é chamado Shakti. Shakti é justamente as energias divinas. Então Deus tem assim infinitas energias divinas, espirituais, transcendentais que movimentam toda a existência. Então Deus ele existe e ele dá sustentação para a existência, mas ele também assim cria suas energias divinas e as suas energias divinas elas vão movimentar a criação de Deus. Então Deus ele tem três energias principais: a energia de eternidade, a energia do conhecimento e a energia de felicidade, que é a energia mais poderosa. Inclusive essa energia, essa Shakti, né, essa potência de felicidade de Deus, se personifica na forma de Radharani, né, que é a consorte de Deus, a namorada de Deus, né, a parceira de Deus. Então Radharani é a principal Shakti, a principal potência, a principal energia. Então vamos lá, vamos recapitular. Primeiro Tattva é Deus, é Krishna. O segundo Tattva são as expansões de Deus, todas as outras formas de Deus que emanam de Krishna. Depois tem os avatares de Krishna e depois tem as energias de Krishna. A principal energia de Krishna é Radharani. E por que ela é a principal energia? Porque ao mesmo tempo que ela é uma energia de Deus, ela é ao mesmo tempo Deus, né? Ela não é que Radharani ela é só uma energia de Deus, ela é a face feminina de Deus, né? Mas Deus tem muitas outras energias e as deusas da fortuna, por exemplo, as Lakshmis, né? Elas são energias importantes de Deus e por aí vai, né? Deus tem muitas energias, inclusive a energia material, o mundo material, também é uma energia divina, como Krishna fala no capítulo 7 da Bhagavad Gita. Ele fala, Daivihe Gunamai, né? Ele fala, essa energia material é uma energia divina. E ele vai falar que é uma energia divina composta pelos modos da natureza material, mas não deixa de ser uma energia divina. Então, o que movimenta, o que dá dinâmica, o que dá assim, rotação, que faz com que exista atividade na existência, é justamente essas Shaktis, essas energias divinas. Então, essas energias divinas, elas são a quarta verdade. E a quinta verdade são as almas, né? Somos nós. Então, a alma, segundo a visão dos Vedas, segundo a filosofia védica, as almas elas são uma espécie de energia intermediária. Por que energia intermediária? Porque elas ficam entre a matéria e a energia espiritual. Elas ficam entre a matéria e essas Shaktis, essas potências transcendentais que emanam de Deus. E dessa forma, a alma ela pode se associar com a energia espiritual e viver uma vida espiritual no mundo espiritual. Quais são as qualidades das energias espirituais que nós falamos agora, né? Elas são eternidade, conhecimento e felicidade. Então, quando a gente se associa com essas Shaktis, com essas energias divinas, nós podemos viver uma vida eterna, plena de conhecimento e plena de felicidade. Mas a alma, por ser uma energia intermediária, ela também pode optar em se associar, em entrar em contato com a energia material. Então, quando ela entra em contato com a energia material, ela vai experimentar as qualidades opostas, vai experimentar a temporariedade, vai experimentar a ignorância, vai experimentar frustração. Então, a alma é a energia intermediária de Deus e quando ela se associa com a Shakti, com a potência transcendental, ela se torna uma devota de Deus. A alma ela vai desenvolver uma relação direta com Deus, né? A alma, ela vem de Deus, então a alma ela sempre tem uma relação com Deus, mas uma relação a priori indireta. Por quê? Porque a alma ela é dotada de consciência. Se ela é dotada de consciência, ela tem livre-arbítrio. Então ela pode fazer a opção de se associar com Deus ou não. E aí ela pode escolher se associar com a matéria, se ela não quiser se associar com Deus. Ela tem liberdade. Mas no momento que ela usa seu livre-arbítrio, que ela usa sua liberdade para se conectar com as Shaktis, com as energias divinas, aí ela vai
também se conectar através das Shaktis, ela vai se conectar com Krishna, com Deus. E aí ela vai se tornar totalmente transcendental, situado na posição transcendental. Então esses são os Panchatattvas, são as 5 verdades principais, né? São, na verdade, as 5 bases, os 5 pilares que compõem a realidade espiritual, segundo a visão dos Vedas. Agora, o que é mais interessante é que Deus, né, Krishna, ele vem na forma de muitos avatares, como nós falamos, e sempre que ele vem, ele explica o caminho do Dharma. Mas atualmente a gente vive numa era conhecida como a Era de Kali, que é uma era de desavenças, é uma era de hipocrisia, é uma era difícil. Então não basta só a gente ter acesso ao conhecimento desses avatares. Por exemplo, quando Krishna veio na última vez nesse mundo, ele explicou a Bhagavad Gita. Aí legal, a gente pega a Bhagavad Gita para ler. Só lendo a Bhagavad Gita a gente vai conseguir assim se iluminar? Não vai, né? Um monte de filosofia que a gente pode achar encantador, talvez a gente nem entenda nada, mas mesmo que a gente aprecie, muito difícil viver o que está ali, né? A gente precisa de exemplos nessa era que nós estamos vivendo. Só filosofia não é suficiente, a gente precisa de exemplos práticos, precisamos disso. Então, Krishna, o próprio Deus, ele vem nesse mundo para poder experimentar a devoção e para demonstrar a devoção. Então Deus ele não só prega através da Bhagavad Gita, nessa era que nós estamos, como ele vem viver a Bhagavad Gita. Na outra era, Krishna veio e falou a Bhagavad Gita no campo de batalha para o guerreiro Arjuna, mas agora ele veio viver a Bhagavad Gita. Então Krishna vem na forma do avatar Chaitanya, que é assim, a sua manifestação mais misericordiosa, né? Então Chaitanya, na verdade, ele não é como os outros avatares, que é Deus vindo a esse mundo assim, através de uma expansão sua, né? Não, Chaitanya é exatamente o mesmo Krishna, né? Então, ele é aquela primeira verdade do Panchatattva. Ele vem, o próprio Krishna mesmo, na sua forma plena, na sua forma completa, igual ele existe no mundo espiritual, ele vem a esse mundo para demonstrar como é a devoção. Então, Chaitanya é Krishna na forma do devoto. É Krishna não atuando como Deus, mas atuando como o devoto puro de Deus, para ensinar a gente a devoção. E não só para ensinar para a gente como é a devoção, mas para ensinar para ele mesmo experimentar a devoção. Então Chaitanya, ele tem essa característica, né, de que ele quer provar isso, essa devoção que tantas e tantas almas conseguiram experimentar ao longo da eternidade e que é a coisa assim mais maravilhosa, mais incrível que existe em toda a existência. O Krishna ele pensa assim, pô, se todo mundo pode, por que eu não, né? Então eu também quero experimentar a devoção. É dito que o mel é docíssimo, né? Docíssimo, mas todo mundo pode saborear a doçura do mel, menos o próprio mel. O mel fica de fora, o mel ele não consegue sentir o sabor dele. Então Krishna, ele, como o nome diz em sânscrito, ele é todo atrativo, ele é a fonte de toda a doçura, ele atrai a todos com seus encantos, mas ele não consegue ele mesmo saborear como é ser atraído, como é ser encantado por ele. Ele não consegue experimentar como é ter uma relação com ele, porque ele é ele. Então Krishna vem como Chaitanya. Krishna, ele se funde com Radharani, ele se funde com a sua potência de felicidade, sua potência mais transcendental, e vem para poder desfrutar da devoção, para poder experimentar a devoção por Deus e também para demonstrar demonstrar isso pra gente, né? E aí o que acontece é que quando Krishna vem como esse Chaitanya, esse avatar de Chaitanya, nessa era que nós vivemos, ele na verdade personifica, ele manifesta todo o Panchatattva, todas essas 5 verdades para ajudar ele. Na verdade, ele manifesta as outras 4 verdades para ajudar ele, né? Porque ele já é a verdade principal. Então ele manifesta as outras 4 verdades. Então, a primeira verdade é Deus, é Krishna. E qual é a segunda verdade? A segunda verdade são as expansões de Deus. São as expansões de Krishna que existem no mundo espiritual. Então, o mundo espiritual tem muitos planetas, segundo a visão dos Vedas, né? O plano de existência espiritual, na verdade, não é só um local, mas é um universo inteiro, um universo chamado Vaikunta. A palavra Vaikunta em sânscrito significa sem ansiedade. Então, assim, são uma miríade assim, né? Infinitos planetas espirituais, infinitos planetas transcendentais, e cada um desses planetas é presidido, é governado por uma expansão de Deus, por um daqueles Vishnu Tattvas, né? E todos os devotos que se conectaram àquela forma específica de Deus vão residir lá naquele planeta. Então o que acontece
é que todas as expansões de Deus, elas vêm de uma expansão original, que é chamado Balarama. Balarama é a primeira expansão de Deus, que é a personificação do conhecimento divino, né? Tanto que Balarama, essa primeira expansão de Deus, também é conhecido como o Guru original, Adiguru, né? O Guru original, porque ele que vai ser a fonte de todo o conhecimento que todos os mestres, que todos os sábios vão usar para nos guiar em relação à nossa conexão com Deus, né? Em relação à nossa devoção com Deus. Balarama, ele é o repositório de todo o conhecimento, ele é a primeira expansão de Deus. E dele todas as outras expansões vêm. Então, Balarama, ele vem na forma de Nityananda. Quando Krishna encarna como Chaitanya, Balarama, que é essa primeira expansão, né, de Krishna, ele vem como Nityananda. E Nityananda, ele tem uma característica muito interessante, né? Chaitanya, que é Krishna quando ele vem nessa era, ele vem para ensinar o processo mais fácil de conexão amorosa com Deus, que é a meditação no nome de Deus. E Nityananda vai ser o principal ajudante dele nesse sentido. Então Chaitanya, se a gente vê assim a vida de Chaitanya, ele saiu por toda a Índia propagando esse conhecimento. Agora a gente está fazendo uma série, né, além do Vedanta, que são justamente as instruções de Chaitanya. Então Chaitanya, ele saiu pela Índia instruindo as pessoas sobre a filosofia da devoção amorosa a Deus, ensinando o método de meditação mais fácil para essa era de Kali, que é meditar no nome de Deus. Mas se a gente vê Chaitanya, normalmente ele foca a pregação dele, ele foca a propagação de conhecimento que ele vai fazer nos grandes líderes da sociedade, né? Ele prega, por exemplo, para o rei Prataparudra, que era, né, um governante muito influente. Ele prega para filósofos como Sarvabhauma Bhattacharya, Digvijaya, pessoas que eram muito influentes e que poderiam assim influenciar positivamente a sociedade, né? Ele tem essa estratégia. Agora, Nityananda é diferente. Nityananda, em vez de ir para as pessoas mais exaltadas da sociedade, para os grandes reis, filósofos, né, pessoas importantes, Nityananda, ele vai buscar justamente os mais caídos, aquelas pessoas que têm mais aversão à espiritualidade, não têm interesse nenhum, que não têm nenhum refinamento filosófico, né, que não entendem nada de vida espiritual. Então Nityananda, ele ainda é mais misericordioso do que Chaitanya. Chaitanya é a forma mais misericordiosa de Krishna, mas Nityananda, ele dá um passo além, né? Ele vai justamente naquelas pessoas que não têm nenhum interesse em vida espiritual e consegue comover elas, consegue fazer elas se inspirarem, né? Então é dito que Nityananda, ele ia de porta em porta, assim, de casa em casa, e quando as pessoas recebiam ele, ele começava a elogiar as pessoas ficavam com o ego inflado, que ele estava elogiando elas, né? Falando que elas eram melhores do que ele mesmo, as pessoas se sentiam muito bem com isso, e ele falava, então eu tenho um pedido para fazer para você, e como você é uma pessoa muito importante, você não pode recusar uma esmola para uma pessoa assim tão insignificante quanto eu. Aí as pessoas falavam, tudo bem, o que você quer? Aí ele falava, Bhaja Krishna, Bolo Krishna, Koro Krishna Siksha, né? Bhaja Krishna, adore Krishna, Bolo Krishna, cante o nome de Krishna, e Koro Krishna Siksha, né? Apenas siga as instruções de Krishna na Bhagavad Gita. Então, Bhaja Krishna, Bolo Krishna, Koro Krishna Siksha era o lema, assim, era o jargão de Nityananda. E ele tinha toda uma psicologia que ele conseguia convencer as pessoas mais desinteressadas em vida espiritual a se renderem a Deus, a se entregarem ao processo de yoga, a começarem a praticar a vida espiritual. Nityananda é o segundo tattva, a segunda verdade. Ele é a personificação da expansão de Deus. Ou seja, todas as expansões de Deus existem combinadas, né, fundidas na forma de Nityananda. E qual é a terceira verdade? A terceira verdade são os avatares, né? Os avatares de Deus, quando Deus vem nesse mundo para cumprir um propósito. Também tem uma fonte de qual vêm todos os avatares, que é chamado Mahavishnu. Mahavishnu, ele é o primeiro dos avatares e é dele que vem os outros avatares. Uma forma fácil de distinguir expansão de Deus e avatar de Deus é que as expansões de Deus, elas existem no mundo espiritual e os avatares de Deus vêm para esse mundo material. Então, por exemplo, Nrisimhadeva, ele está no mundo espiritual, então lá ele é uma expansão de Deus. Quando ele vem nesse mundo para salvar o seu devotinho para lá da Maharaja, aí ele é um avatar, porque ele veio nesse mundo cumprir uma missão. Então, assim é a forma que a gente tem de distinguir o que é um avatar do que é uma expansão de Deus. Então, o primeiro dos avatares, né, na verdade, é um Purusha avatar, um avatar
assim que ajuda a manifestar esse mundo, é chamado Mahavishnu. Dele vem todos os outros avatares. Então, esse Mahavishnu, quando Krishna vem, né, quando Krishna encarna como Chaitanya, Mahavishnu ele também vem. E ele vem na forma, ele encarna como Adwaita Acharya. Então, Adwaita significa não dual, né? Ou seja, aquele que não tem dualidade. Esse mundo é um mundo de dualidades, porque nesse mundo existe algo que nós gostamos, existe algo que nós gostamos, tem algo que é certo, tem algo que é errado. No mundo espiritual tudo é transcendental, né? No mundo espiritual não tem nada disso. Então, Adwaita Acharya é a encarnação de Mahavishnu. Ele é todos os avatares combinados, fundidos, e ele vem como Adwaita, que ele é mais velho do que Chaitanya. Na verdade, Adwaita, ele encarna muito tempo antes de Chaitanya, e quando ele vê esse mundo, quando ele vê a Era de Kali, ele fica tão assustado com a Era de Kali, ele vê assim o quão tenebrosa, o quão obscura é essa era, que ele vai para a margem do Ganges e ele começa a rezar, orar assim, de uma forma que ele fala: olha, eu só vou parar de orar quando você mesmo, Krishna, quando você resolver sair do mundo espiritual e vir para cá encarnar para poder acabar com essa Era de Kali, porque só você pode. A Era de Kali ela é tão densa, ela é tão escura, que nem os avatares poderiam neutralizar o efeito da Era de Kali. A fonte de todos os avatares, a suprema personalidade de Deus, teria que vir para cá para fazer isso. Então, né, o próprio Krishna mesmo ia ter que vir para fazer isso, e Adwaita é ele que fica orando, até uma hora que isso comove Krishna, e Krishna vem como Chaitanya. Então ele é o responsável, inclusive, por trazer Chaitanya a esse mundo, né? E ele é mais velho que Chaitanya, ele é, assim, um amigo, né, do mestre espiritual de Chaitanya, porque sempre que Deus vem nesse mundo, Deus, mesmo sendo infinito, transcendental, absoluto, ele aceita ser treinado por um mestre espiritual para dar o exemplo pra gente, né? Se o próprio Deus, quando vem nesse mundo, aceita o treinamento de um mestre espiritual, que sucesso a gente pode esperar ter na vida espiritual se a gente também não aceitar o treinamento de um guru, né? Então, quando Chaitanya vem, ele tem um guru chamado Ishvarapuri. E esse guru dele, Ishvarapuri, também tinha um guru chamado Madhavendra Puri. Então, Adwaita Acharya, ele se torna discípulo desse Madhavendra Puri. Ou seja, ele era um irmão espiritual, que é o nome que a gente dá para a pessoa que tem o mesmo guru de outra pessoa. Ele era um irmão espiritual de Ishvarapuri, do mestre de Chaitanya. Então ele era como se fosse um tio espiritual de Chaitanya, né? Ou seja, ele era hierarquicamente mais assim avançado que Chaitanya, né? Já tinha mais treinamento, mais conhecimento que Chaitanya, mas mesmo assim ele o tempo todo trata Chaitanya como se Chaitanya fosse realmente o líder, né, de todos os seres vivos, né, de todos os espiritualistas, como a fonte de toda a existência, para mostrar a posição única de Chaitanya. Então, Adwaita é aquele que traz Chaitanya. E aí, a Shakti divina, as Shaktis de Krishna, eles também se manifestam nesse mundo, quando Krishna ele vem como Chaitanya. Então, qual é a principal Shakti de Krishna? É Ladini Shakti, a potência de felicidade. Então, a potência de felicidade de Krishna se manifesta nesse mundo como Gadadhara. Gadadhara, ele é um amigo de infância de Chaitanya, né? Desde a infância eles são super amigos, e quando Chaitanya começa a viajar pelo mundo propagando o conhecimento espiritual, propagando a meditação nos mantras, no nome de Deus, o Mahamantra Hare Krishna, Gadadhara acompanha ele, só que Gadadhara faz um voto de ficar em um único local chamado Jagannatha Puri, né? Então esse local de Jagannatha Puri, lá existe uma deidade, né? Existe um templo, e esse templo tem uma deidade de Krishna chamado Jagannatha. Jagannatha é o Senhor do Universo, né? Significa Senhor do Universo. E Jagannatha é a forma de Krishna com saudade dos seus devotos. Então, é assim uma deidade muito especial, e não só uma deidade muito especial, como é a deidade assim que Chaitanya particularmente adora. Ele tem devoção especialmente por essa deidade de Jagannatha. Então, Gadadhara, ele resolve ficar fixo nessa cidade de Jagannatha Puri, né, adorando essa forma de Deus conhecido como Jagannatha. E Gadadhara, ele tem um papel específico, que é ajudar assim, aquelas pessoas que se aproximam de Chaitanya a entenderem assim, os humores de Chaitanya, né? Ou seja, entender
como se relacionar com ele, qual é a psicologia que a gente tem que ter para poder ter uma relação com Chaitanya. Esse é o papel específico de Gadadhara. E por fim, as almas espirituais, nós, que somos a quinta verdade, somos representados nos passatempos de Chaitanya como Shrivasa. Então, Shrivasa, ele é o líder dos devotos, ou seja, ele é o líder de todas as almas, almas como nós, que se renderam a Deus. Então, existe um grande sábio chamado Narada Muni, né? E Narada Muni é uma alma como nós, né? Ele não é uma Shakti, não é uma potência, uma energia divina de Deus, ele não é uma expansão de Deus, ele não é um avatar de Deus, ele é uma alma como nós, mas que alcançou devoção pura por Deus. Então, Narada Muni, ele também, inclusive, é conhecido como Bhakti Shakti, a potência de Bhakti, a potência da devoção, né? Porque não adianta existir Deus, não adianta existir as energias de Deus, se não existir o devoto de Deus, não existir... Do que adianta existir Deus e a devoção se não existir o devoto? Então, em certo sentido, o devoto, ele completa Deus, né? Porque Deus, ele tem qualidades infinitas, mas qualidades, elas só têm valor se a gente expressa essas qualidades no relacionamento. O que adianta eu ser compassivo se não existe ninguém para eu demonstrar minha compaixão? Então, Deus, ele precisa de pessoas para se relacionarem com ele para que ele realmente seja Deus. Então, Narada Muni representa todas as almas e ele encarna como Shrivasa. E Shrivasa é uma espécie de gerente dos passatempos de Chaitanya, né? Ele que está ali o tempo todo organizando a missão de Chaitanya, de propagar essa meditação no Mahamantra Hare Krishna. Então, esse grupo formado por Chaitanya, Nityananda, Adwaita, Gadadhara e Shrivasa, eles são conhecidos como o Panchatattva também, porque eles são a personificação dessas 5 verdades espirituais, né? E existe um mantra deles, né, que é o mantra Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadhara Shrivasa de Gaura Bhakta Vrinda, que esse mantra é o mantra para a gente desenvolver um sentimento chamado Oudarya. Oudarya é esse sentimento de misericórdia, de compaixão, que era a principal característica desses 5 grandes almas, né? Desses grandes mestres, desses 5 grandes mestres. E o dharma deles, né? A missão deles era ensinar esse espírito de compaixão, esse espírito de estar mais preocupado com os outros, né? Com o bem-estar, né? Principalmente com o bem-estar espiritual dos outros do que com nós mesmos. Então, assim, esse é o sentimento espiritual que eles tinham, o que eles vieram ensinar também. Não só a meditação no mantra Hare Krishna, não só a meditação no nome de Deus, mas a meditação com o humor, né, com a mentalidade correta, que é essa mentalidade de compaixão. Então, estudar a vida desses 5, né, desses 5 grandes mestres, meditar no mantra deles, vai ajudar a gente a desenvolver esse sentimento muito importante, Oudarya, o sentimento de compaixão. Inclusive, antes de cantar o mantra Hare Krishna, é muito indicado meditar no mantra do Panchatattva. Então é isso, pessoal. Esse é o Panchatattva. Então vamos ver se tem comentários, perguntas. A Diana Lorenzon, ela perguntou assim: poderia citar algumas expansões de Deus? Boa noite, Diana. Podemos sim. Algumas expansões de Deus. Deus no mundo espiritual, ele tem as expansões, né? A primeira expansão de toda é Balarama. Uma coisa, só recomendar aqui, antes de responder a pergunta dela, recomendar algumas lives que vão ajudar a completar isso que a gente falou hoje, né? Então, por exemplo, para entender melhor Krishna, a gente fez 2 lives, né? Uma é porque Krishna é a suprema personalidade de Deus, e outra, qual é o Dharma de Krishna, né? A gente também falou qual é o Dharma de Balarama, e lá a gente explica em detalhes esse ponto da expansão de Deus. A gente também já falou qual é o Dharma dos avatares, então para entender melhor, né? A gente também já fez qual é o Dharma de Radharani, então para entender melhor Shakti, né? A potência, assim, né? Transcendental de Deus. A gente fez 2 lives sobre quem são os Mahājanas. Então é bom assistir essas lives para poder entender a quinta verdade sobre as almas. E a gente também já falou a gente fez uma live sobre quais são as vantagens de viver na Era de Kali. E lá a gente também fala sobre Oudarya, esse sentimento de compaixão. Então, recomendo esse pacote aí dessas 7 lives, 8 lives, quer dizer, na verdade, para quem não viu, para entender melhor esse tema de hoje. Mas, enfim, algumas expansões de Deus, né? Balarama é a expansão original de Deus. Aí Deus tem a sua expansão como o protetor, né? Que é Nrisimha Deva.
na forma do homem-leão. Ramachandra, que é o rei ideal, ele vem, assim, ele demonstrando como é um rei ideal. Matsya, Kurma, Varaha, esses são todas expansões de Deus. Matsya é a expansão de Deus na forma do peixe, Kurma na forma da tartaruga, Varaha na forma do javali. E todas essas formas, elas existem no mundo espiritual como expansões de Deus, e elas também vêm nesse mundo como avatares. A diferença de uma expansão de Deus é que a expansão de Deus ela está o tempo todo se relacionando com almas puras, né? Com devotos puros, almas que já estão situados no plano de existência espiritual. Então, as expansões de Deus elas estão constantemente reciprocando amor com essas almas puras. E os avatares eles já vêm lidar com as almas que ainda estão numa condição condicionada pela matéria, né? Então essa é a principal diferença entre os avatares e as expansões. Amélia, boa noite, Amélia. Jesus e Maria tinham um corpo transcendental, por isso não existe restos mortais de seus corpos. Assim, se a gente... Jesus e Maria, eles são citados, né? Numa literatura védica conhecido como Bhavishya Purana, mas lá não dá tantos detalhes, dá alguns detalhes, né? Mas não dá tantos detalhes da vida dele como, por exemplo, os evangelhos dão. Mas pelo que a gente consegue entender dos evangelhos é que Jesus tinha um corpo e Maria tinha um corpo material como o nosso, só que eles ascendem, ou seja, eles assumem corpos espirituais depois, né? E voltam para o plano de existência espiritual usando esses corpos espirituais. Então, uma ascensão é quando alguém... no caso de Jesus, ele morre e ressuscita, né? E aí depois, quando ele ressuscita com o corpo espiritual. E no caso de Maria, ela ascende, ela não chega a morrer. O corpo dela se torna espiritual e ela vai para o mundo espiritual. Então, os Vedas falam que isso pode acontecer. Que alguém... e é muito raro, muito, muito raro. Alguém nem precisa morrer nesse mundo, ele já fica com o corpo espiritual e volta para o mundo espiritual. Né? E um exemplo que é dado disso nas escrituras védicas é Dhruva Maharaja. Dhruva Maharaja, ele assume um corpo espiritual sem precisar abandonar esse corpo material que ele estava usando. Mas isso é muito raro. Mas o que a gente entende é que Jesus e Maria viveram sim com corpos materiais. Né? Eles tinham fome, dor, tudo isso, doença, igual a gente tem. Envelheciam como nós envelhecemos. Mas nós não encontramos restos mortais deles porque eles ascenderam, eles assumiram... Né, o corpo deles se transmutou em corpo espiritual e eles voltaram para o plano de existência espiritual. A Marília, ela comentou assim, precisamos urgente de um avatar. Então, é dito que Krishna ele deixa 2 avatares para continuarem existindo em toda a era de Kali. Ele deixa Namaprabhu, que é o avatar do som transcendental, do nome de Deus. Então não existe diferença entre Deus e o nome de Deus. Então, quando nós meditamos no nome de Deus, nós já estamos em contato com Ele. É dito que na era de Kali, Deus botou todas as suas potências, todas as suas energias espirituais no som dos seus nomes. Qualquer nome de Deus que nós cantemos, que nós meditemos, que nós oremos cantando esse nome, a gente está entrando diretamente em contato com Deus. Em qualquer nome, se eu falar Jeová, Allah, Rama, Nrsimha, Krishna, eu estou entrando diretamente em contato com Deus. Mas existem diferenças, né? Tem os nomes primários, secundários e terciários. Nomes que estão ligados à relação que Deus tem com esse mundo material são nomes terciários. Por exemplo, Ishvara. Ishvara significa o melhor dos controladores, aquele que controla o mundo material. Então esse é um nome terciário, porque está ligado ao papel que ele desempenha nesse mundo. Paramatma, né, a super-alma, é um nome terciário, porque está ligado ao papel que ele desempenha nesse mundo. Nomes secundários são os nomes das expansões de Deus, né? Então, como a gente falou, Rama, Nrsimha... Então, sempre que a gente se relaciona com uma expansão de Deus, a gente se relaciona com um senso de reverência, né? Então, esses são nomes secundários. E os nomes primários são os nomes de Krishna mesmo, da suprema personalidade de Deus, da fonte dos avatares, da fonte das expansões. Então, os nomes de Krishna, sempre que a gente medita neles, a gente medita com um senso de intimidade. O nome de Krishna está convidando a gente para ter uma relação íntima com Deus. Então, Govinda, Nandanandana, Gopala, né, Vrajendranandana, esses nomes que são nomes que estão relacionados a Krishna mesmo, a suprema personalidade de Deus, na sua intimidade, em Vrindavana, na sua morada mais elevada, mais transcendental, onde ele só se relaciona com aquelas almas que querem se relacionar com ele de forma íntima, espontânea.
Esses são os nomes primários. Então todos os nomes de Deus são poderosos, são transcendentais, mas os nomes secundários são mais poderosos que os nomes terciários e os nomes primários são mais poderosos que os nomes secundários. Então esse é um avatar que Deus deixou aqui com a gente em toda a Era de Kali. E o outro avatar é o Bhagavatam. O Bhagavatam é a escritura que descreve a vida dos avatares de Deus, mas ele não é só um livro, ele é dito que ele é um avatar por si só. Então tem muitos livros de conhecimento, como as Upanishads, a Bhagavad Gita, esses são livros de conhecimento. O Bhagavatam não é só um livro de conhecimento, ele é um avatar. Quando a gente lê ele, é como se a gente estivesse se relacionando. Não é como se, se, né? A gente está se relacionando com o próprio Deus, com o avatar de Deus. A gente pode ter um avatar de Deus na nossa mão, na forma de um livro. Então Deus deixa esses dois avatares. Nós já temos avatares da Era de Kali, né? Que é o som transcendental, Nama Prabhu, o nome de Deus, e o livro Bhagavatam. Padre Sérgio, boa noite, Padre Sérgio. Ele botou assim: a posição de Mahavishnu frente a Brahma, Vishnu e Shiva. Então, Mahavishnu, dos poros do corpo dele saem inúmeros universos. Né? Então, do corpo de Mahavishnu saem muitos universos, porque segundo a visão dos Vedas, existe um multiverso, existem múltiplos universos materiais coexistindo simultaneamente. Né? Tem alguns físicos teóricos que propõem essa ideia do multiverso, apesar de não ser um consenso no meio acadêmico, é uma teoria, e é uma teoria cada vez mais aceita, e os Vedas são a favor dessa teoria do multiverso. Né? Então, segundo os Vedas, de Mahavishnu saem muitos universos materiais, e dentro de cada um desses universos materiais, cada universo desse vai ter a sua própria expansão de Vishnu governando aquele universo. Então todos os Vishnus, né? Vishnu é uma forma, né? um avatar de Deus que faz a manutenção de cada universo. Então cada Vishnu desses é uma expansão de Mahavishnu, né? Vem de Mahavishnu, ou seja, Mahavishnu é a fonte de todas as formas de Vishnu. E Shiva, ele é... vamos falar de Brahma primeiro, né? Então todo o universo material é criado por um semideus chamado Brahma. Brahma é uma alma que, por 100 vidas seguidas, ele seguiu o caminho do Dharma. Então ele é promovido a essa posição de Brahma. Então, apesar de existirem muitos universos, cada universo desse tem o seu próprio Brahma. Uma alma, né, que foi lá e criou aquele universo usando a matéria, que é criada por Deus, e usando o poder de Deus para poder manifestar aquele mundo. Então, o que a gente entende, na verdade, é que Brahma é uma alma, e então ele é devotado a Deus, né? E Brahma, ele só consegue criar a matéria, ele só consegue criar esse mundo material, na verdade, porque ele recebe de Mahavishnu a potência para fazer isso, né? Não é que Brahma cria a matéria ela já estava existindo, só que em forma latente. Brahma, ele pega essa matéria que estava existindo em forma latente, manifesta ela e molda ela para virar o universo. Só que tanto a matéria quanto o poder para moldar ela vem de Mahavishnu, não vem de Brahma. E Shiva, ele está numa posição única, né? A gente falou de todos esses tátuas. Shiva, ele é um sexto tátua, ele é considerado Shiva tátua. Ele tem uma posição única. Ele nem é alma, nem é uma energia de Deus, nem é o próprio Deus, não é um avatar de Deus. Shiva é Shiva, né? Ele existe à parte. A gente fez também uma live chamada Qual é o Dharma de Shiva? Então lá a gente explica por que ele existe à parte, né? Então Shiva, ele tem um dos dharmas, né? Shiva tem 7 dharmas principais, 7 funções principais. Uma delas é destruir esse universo na hora certa, na hora apropriada. Mas Shiva, ele só pode destruir o universo quando Vishnu não tem mais interesse em que aquele universo seja mantido, né? Então Shiva, ele também é subordinado a Vishnu, né? Tanto que existe um verso nas escrituras que fala assim, Vaishnava Yatashambho, ou seja, Shiva é o melhor dos devotos de Vishnu. Então Shiva, ele é um devoto de Vishnu, de Mahavishnu, né? Então, Mahavishnu, ele está além tanto de Brahma, quanto de Shiva, quanto de Vishnu. Vamos lá, vamos ver mais uma, e aí a gente vai interromper a live aqui no Instagram e voltar com ela, para dar tempo de comentar tudo e fazer o sorteio no final. Então vamos ver só mais um aqui agora. A Vanessa comentou assim, olha que estamos nos 10 mil anos dourados que Chaitanya citou. Imagina depois desse tempo como vai ficar. Vai ficar sinistro, vai ficar a barra pesada mesmo. O Bhagavatam descreve um pouco da Era de Kali depois desses 10 mil anos, porque agora a gente está vivendo a Era
de Kali, mas a gente está vivendo uma era dentro da era de Kali, que é conhecido como Prema Yuga, a era do amor, né? Então a era dourada, a era do amor, porque é a era onde, apesar de a gente estar sofrendo o efeito da era de Kali, então tem muita corrupção, doença, guerra, todos os tipos de problema que a gente pode imaginar, fome, miséria, também existe uma coisa que nunca existiu nesse universo, só existe nessa Prema Yuga, que é a facilidade para a gente se aproximar de Deus, mas se aproximar de Deus com sentimento assim de intimidade. Né? Antes dessa era, as pessoas só conseguiam se aproximar com Deus com humor, né? Com sentimento de reverência, ver Deus como Senhor, como Mestre de toda a existência, que é um sentimento totalmente espiritual, totalmente transcendental, mas não é o amor supremo por Deus. O amor supremo por Deus é amar a Deus com intimidade, com espontaneidade, como um amigo, né? Como alguém muito próximo de você mesmo. Então isso só existe nessa Prema Yuga, que é esse recreio que existe dentro da Era de Kali, esses 10 mil anos abençoados por Chaitanya, mas quando eles acabarem, aí o bicho vai pegar de vez na Era de Kali. Então o Bhagavatam descreve que as pessoas elas vão se tornar né, assim tão corruptas que isso vai se manifestar na própria estrutura do mundo, né? Então as pessoas elas vão comer assim alimentos tão contaminados, elas vão contaminar tanto o mundo que isso vai afetar a própria estrutura física das pessoas. É dito que o suor das pessoas vai ser negro e vai assim, ter um aroma muito fétido, um odor muito fétido, as pessoas não vão conseguir ter mais um odor agradável. É dito que as pessoas todas, quase todas, vão se tornar canibais no mundo e que os insetos vão ficar gigantes, né? Imagina isso. Então, só coisa pesada. Mas a vantagem é que a gente ainda tem 9.500 anos até chegar nisso, né? Só passou 500 dos 10 mil anos da Era Dourada. Então agora a gente está no momento de aproveitar, de curtir aí a good vibes aí que Chaitanya criou. A Dani comentou assim, desculpe, não entendi bem a diferença entre avatar e expansão de Deus. Então, existe o mundo espiritual e existe o mundo material. As expansões de Deus, elas existem no mundo espiritual se relacionando com as almas que já estão lá. Então, digamos que eu seja um devoto de Ramachandra. E aí eu consigo alcançar a iluminação, a liberação do karma e vou para o mundo espiritual. Então lá no mundo espiritual tem um planeta espiritual, Ayodhya, onde Ramachandra existe lá com todos os devotos dele. Todos os devotos de Ramachandra vivem lá. Então eles passam a eternidade se relacionando amorosamente com Ramachandra. Então esse Ramachandra que está lá se relacionando com seus devotos, com os devotos de Ramachandra, é uma expansão de Krishna. Ele está no mundo espiritual se relacionando com as almas que estão no mundo espiritual. Mas também Ramachandra desce nesse mundo, na era de Treta, né, numa era específica, para salvar as almas que estavam perdidas naquela era. Então, esse Ramachandra que veio aqui nesse mundo dá um exemplo de como seguir o Dharma, que veio trazer ensinamentos, que veio lutar com Ravana, que veio ajudar a refrear o mal. Esse Ramachandra é um avatar. Por quê? Porque ele veio nesse mundo salvar as almas que estão condicionadas pela matéria. Então, as expansões de Deus existem no mundo espiritual, se relacionando com as almas puras e iluminadas que já vivem no mundo espiritual, e os avatares de Deus descem, né, os avatares descem esse mundo material para salvar as almas que estão condicionadas pelo ego, pela ilusão material. Né? Então, essa é a diferença entre o avatar e a expansão. A Aline comentou assim, Paramahansa Yogananda foi um devoto importante? Yogananda, ele foi um Gyani importante, porque dentro da tradição dos Vedas existe esses caminhos, né? Existem esses 3 caminhos principais, o caminho de Karma Yoga, o caminho de Jnana Yoga e o caminho de Bhakti Yoga. Né? Karma Yoga é como a gente aprender a fazer as pazes com o nosso karma, aprender a usar a nossa vocação para servir esse mundo, como a gente desenvolver ética, como desenvolver valores, virtudes. Jnana Yoga é o caminho do conhecimento, o caminho da busca por sabedoria, da busca pela transcendência. Então uma pessoa ela pode ser muito ética, mas pode não entender que existe algo além desse mundo. Né? Então Jnana que vai despertar a gente
para a transitoriedade, para a efemeridade desse mundo. Guiana vai despertar a gente pela busca pela transcendência. Então é o caminho do conhecimento. E Bhakti é o caminho da devoção, de cultivar uma relação com Deus. Porque a pessoa ela pode desenvolver conhecimento, pode desenvolver pureza, pode desenvolver transcendência do karma, mas Bhakti é um passo além, né? Devoção é um passo além. Então, Paramahansa, ele veio explicar principalmente o caminho de Guiana, né? Ele era um grande Guiani, ele estava fixo nesse caminho. Então, ele fala um pouco de Bhakti, ele fala um pouco de Krishna, mas não era o foco dele. O foco dele era o segundo caminho dos Vedas. E os Vedas falam que, na verdade, os 3 caminhos são importantes. Bhakti, o caminho de Bhakti da devoção, é o mais importante. Mas os 3 caminhos têm que existir, porque não adianta a gente ser um devoto de Deus se a gente não tem bom comportamento, né? São Sebastião, por exemplo, falava isso, né? Que um bom cristão, ele tem que ser um bom devoto e um bom cidadão, né? Então, assim, não adianta a gente ter devoção por Deus se a gente não tem bom comportamento. Aí a gente vai ser um hipócrita religioso, mas não vai ser um devoto de Deus, né? O devoto de Deus tem que ser muito ético, então precisa de karma kanda. E um devoto de Deus também precisa de conhecimento, de sabedoria, senão ele vai ser um fanático religioso, não vai ser um devoto. Então, Bhakti, para existir de forma saudável, equilibrada, pura, precisa de karma, precisa de Guiana, né? Então, Paramahansa foi um grande Guiani, mas ele, assim, não revelou o caminho de Bhakti, não revelou o caminho da devoção. A Érica agora perguntou assim: Jagannatha é uma expansão de Krishna? Jagannatha é um humor de Krishna, é o próprio Krishna, o Krishna original, sentindo saudade dos seus devotos, sentindo saudade da sua infância. Então é dito que tem 2 emoções espirituais, né, que criam toda a dinâmica da vida no mundo espiritual, que é Vipralamba e Sambhoga. Sambhoga é a união transcendental e Vipralamba é a saudade transcendental. Então, isso é muito importante, né? No relacionamento, é importante que a gente tenha momentos onde a gente não está junto da nossa pessoa amada. Porque quando a gente se reúne com ela de novo, né, a saudade é um tempero que faz a relação ficar mais legal, né? Quando você sente saudade de uma pessoa e encontra aquela pessoa que você ama, que tava com saudade, né? É legal. Quando você fica um tempo longe da pessoa que você ama, você aprende outras coisas, vive outras coisas, e você vai lá e conta isso para aquela pessoa, e a pessoa gosta de ouvir, e ela também conta o que ela fez. Então é interessante, né? Faz parte da dinâmica de um relacionamento, assim, o encontro e a separação, né? Então, Deus, ele também tem isso nos relacionamentos espirituais. Ele se distancia, né? Ele se separa das almas e se reúne com elas para poder existir esse movimento. Para tanto Deus quanto as almas puras sentirem saudades um do outro e o próximo reencontro ser ainda mais intenso do que o anterior. Então, Jagannatha é Krishna nesse momento, que ele está separado de Radharani, que é a sua maior devota, que ele está separado dos Vrajavasis, que são, né, aqueles devotos com quem ele convive na infância, são seus amiguinhos, né, que brincam com ele, que ajudam ele a pastorear as vacas. Então, Jagannatha é Krishna sentindo essa saudade, essa separação. Se a gente vê a deidade Jagannatha, ela tem uma forma até um pouco caricata, né? Assim, tá com os bracinhos assim estendidos. Aqueles bracinhos que são só 2 toquinhos, não tem nenhuma mão, assim, são só bracinhos, né? 2 toquinhos, assim. Eles simbolizam Jagannatha querendo abraçar todo o universo, né? Para poder matar a saudade que ele está sentindo. E aquela forma caricata que ele tem é o êxtase dele. Fala que ele está se sentindo tanta falta que ele perde a sobriedade dele e acaba se tornando aquela caricatura ali transcendental, né? Então, tudo que existe vem de Krishna, inclusive a caricatura, né? Então tem que existir Krishna na forma da caricatura, senão não existiam as caricaturas nesse mundo, né? Então, Jagannatha é Krishna mesmo, o próprio Krishna original, só que sentindo essa separação de Deus. E como Chaitanya vem ensinar o humor de um devoto, ele está o tempo todo assim, sentindo saudade de Krishna e buscando o encontro com Krishna. Por isso que Jagannatha é a deidade preferida dele, porque, né, ele é Krishna sentindo o humor de um devoto, então ele está sentindo falta de Deus e aí ele busca Deus que está sentindo falta dele, que está sentindo falta do devoto. Opa! Então vamos lá. A Vanessa agora perguntou assim: eu fiquei confusa numa coisa. A primeira expansão é Balarama. Vishnu isso? Então quando você fala que Chaitanya é Krishna mesmo, os outros avatares, como por exemplo Rama, é Vishnu e não Krishna.
todos os avatares vêm de Vishnu, todos os avatares são Vishnu. Só Krishna e Chaitanya são a forma original, né, da personalidade de Deus. Só Krishna e Chaitanya são a suprema personalidade de Deus. E Balarama, Balarama tem uma posição muito especial. É assim, Krishna, e aí de Krishna vem Balarama. Balarama é a expansão original de Krishna. E de Balarama vem Narayana. E de Narayana vem todas as outras expansões de Krishna. Então é assim, Krishna, e de Krishna vem Balarama, e de Balarama vem Narayana, e de Narayana vem todas as expansões. E de Narayana vem o Mahavishnu, e de Mahavishnu vem todos os avatares. Então, todas as expansões, na verdade, são uma expansão de Balarama, que é a expansão original de Krishna. E todos os avatares são uma expansão de Vishnu, que por sua vez é uma expansão de Narayana, que é uma expansão de Balarama, que é uma expansão de Krishna. Então, se os avatares são poderosos, imagina o próprio Krishna, né? Então, imagina Chaitanya, que é Krishna na sua forma mais misericordiosa. Então, eu sei que isso é confuso, é muito nome, né? É bom desenhar um mapinha, uma árvore, assim, para poder entender, mas uma hora que a gente entende, aí fica na cabeça. Mas é legal, assim, né? Olhar assim mesmo um gráfico para entender, né? De Krishna vem Balarama, de Balarama vem Narayana, de Narayana vem todas as outras expansões, e de Narayana também vem Mahavishnu, e de Mahavishnu vem todos os avatares. Existem outros detalhes, mas isso aí já é complexo pra caramba, então não vou nem falar os outros detalhes. Mas na aula que a gente deu no dia de Balarama, qual é o Dharma de Balarama, a gente falou isso assim com mais calma, com mais detalhes, a gente explicou esse processo melhor. Aconselho dar uma olhada lá nessa live, qual é o Dharma de Balarama. A Andréia, boa noite Andréia, ela falou assim, como entender Deus onipresente com tantas formas de manifestação? É que Deus é absoluto, né? Ele consegue se manifestar de todas essas formas e ainda assim todas elas são infinitas. Não é que Deus ele vai se partindo. Uma característica da matéria é que quando a gente divide a matéria, cada parte da matéria ela é parte do todo que existia antes. Quando Deus se expande, Deus é infinito e cada expansão dele é igualmente infinita. Né? Existe uma demonstração matemática de que do infinito podem vir infinitos. Existe uma demonstração matemática disso, não vou nem falar muito disso, que é uma viagem. Eu gosto muito, né, de matemática, mas para quem não gosta, respeito. Mas existe. É uma demonstração lógica, matemática, assim, né, que mostra que do infinito podem vir infinitos. Isso nesse mundo, imagina Krishna. Então, Krishna ele é tão transcendental, ele é tão potente que ele pode se manifestar em infinitas formas, simultaneamente, e todas elas são infinitas. Não é que, assim, cada uma delas é limitada, é uma parte de Deus. São partes de Deus, só que são partes completas por si só. São partes que são ilimitadas, infinitas por si só. Então, isso é muito transcendental. Não dá para a nossa lógica material alcançar isso. Mas o que a gente consegue alcançar com a nossa lógica material é que se Deus não fosse assim, ele seria incompleto. Se a gente consegue, inclusive, imaginar esse conceito, e Deus não fosse capaz de concretizar esse conceito, então Deus ele seria incompleto. Então, com a nossa lógica, a gente não consegue entender como se dá a infinitude, a completude de Deus, mas a gente consegue entender que ela existe e que ela é necessária para que Deus seja a verdade absoluta. Espero não ter tornado o assunto ainda mais complicado que ele é. A Jocasta comentou assim, pode falar sobre o mantra Panchatattva? Então, o mantra Panchatattva é o mantra onde a gente pede duas coisas, né? É o mantra que a gente medita para cultivar duas coisas. Uma é, assim, essa humildade e buscar o perdão das nossas ofensas, né? A gente comete muitas ofensas ao longo do nosso processo, da nossa vida espiritual, né? A gente tenta ser puro, a gente tenta ser transcendental, mas a gente tem muitos anartas, muitas imperfeições, muitas impurezas ainda na nossa consciência. Então esse mantra do Panchatattva é o mantra que a gente pede a bênção desses 5 grandes devotos, desses 5 grandes mestres, né? Chaitanya, que é o próprio Krishna, Nityananda, que é o próprio Balarama, Adwaita, que é o próprio Vishnu,
Gadadara, que é a energia de Radharani, e Shrivasa, que é o próprio Narada Muni, o grande sábio, assim, que é o líder dos devotos, né? A gente pede a bênção desses 5 para poder pedir perdão pelas nossas ofensas e também entender essas ofensas, esses erros que a gente está cometendo para não voltar a cometer eles, né? Que a gente pede assim só a expiação dos erros, porque não é assim que funciona. Vou lá, faço um monte de coisa errado e depois canto o mantra do Panchatattva para me purificar. Não, eu estou pedindo força para não errar de novo, força e discernimento para eu entender os meus erros, né? Não é que a gente vai usar o mantra do Panchatattva, as bênçãos de Deus e dos seus grandes devotos como uma muleta para poder ficar bancando assim os nossos erros. Não, a gente quer melhorar. Então o mantra do Panchatattva serve como isso, como uma purificação dos nossos erros, né? E também fonte de compreensão dos nossos erros e fonte de força para a gente não errar mais e minimizando os nossos erros. E ao mesmo tempo o mantra do Panchatattva ajuda a gente a desenvolver esse sentimento que é o sentimento mais importante na vida espiritual, conhecido como Audárya. Audárya é compaixão. Existem muitas palavras para compaixão na língua sânscrita, né? Karuna, Kripa. Agora, Audárya significa ter compaixão por uma pessoa que nem merece. A gente pode ter compaixão, né, com uma pessoa, mas uma compaixão motivada. Aquela pessoa é uma pessoa muito digna e agora ela está sendo injustiçada. A gente vai lá e tem compaixão dela, misericórdia dela. Audárya não é isso. Audárya é ter compaixão por uma pessoa que nem merece. Então, Deus tem compaixão com a gente o tempo todo, a gente merecendo ou não. E a gente, se a gente quer desenvolver uma relação com Deus, a gente também tem que desenvolver essa compaixão assim imotivada, essa compaixão toda abrangente que Deus também tem. Esse sentimento de Audárya. Então esse mantra, Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shrivasa de Gaura Bhakta Vrinda, que é o mantra do Panchatattva, ajuda a gente nesses dois sentidos. A Anne Lunar, boa noite, Anne. Em que canto que tem essas descrições do mundo pós-Era Dourada? 12º canto do Bhagavatam, lá que tem essa história aí de horror essa história de terror chamada Era de Kali. Bem terrível lá. Lê lá tem a descrição completa, parece assim até ficção, né? Um negócio assim cabuloso. A Flávia, boa noite, Flávia. Karma Yoga e Karma Kanda são a mesma coisa? Não são. Karma Kanda é quando a gente segue o caminho do karma, mas assim achando que ele já é a meta. Ou seja, a gente quer purificar o nosso karma, a gente quer descobrir e viver a nossa vocação, a gente quer desenvolver ética e essa já é a meta. E Karma Yoga não. Karma Yoga é quando a gente faz todas essas coisas, mas como mais um degrau, como um meio de alcançar Bhakti, como um meio de alcançar a devoção. Então, Karma e Jnana, eles nunca são a meta, eles são o meio, né? Ética e conhecimento, eles são ferramentas imprescindíveis, fundamentais para a gente alcançar a devoção pura por Deus. Mas eles não substituem a devoção, porque sem Deus não tem como a gente ser completamente ético e sem Deus não tem também como a gente ser completamente sábio. Os nossos valores, virtudes, nossa capacidade é muito limitada. Então como que eu vou ser completamente ético? Nenhuma chance a gente tem. A gente precisa da bondade e da misericórdia de Deus para conseguir se purificar. Qual chance eu tenho de ser sábio se eu estou vivendo num corpo que é cheio de sentidos imperfeitos e eu sou afetado pela minha cultura, que também é imperfeita? Nenhuma chance a gente tem, né? A gente é afetado por hormônios que assim embaralham o nosso discernimento. Temos experiências limitadas nesse mundo, né? Então, assim, a base de dados que a gente tem para poder julgar e discernir nesse mundo é muito restrita, né? A gente tem muita pouca chance de ser sábio. Agora, quando a gente se conecta com Deus, aí sim, a gente pode usar a sabedoria dele, ele pode iluminar e dotar a gente com conhecimento. Então, Karma e Jnana são ferramentas no caminho de Bhakti. Então, Karma Yoga, ela é transcendental porque ela está conectada com Bhakti. Karma Kanda é a pessoa que segue o caminho de karma, mas achando que aquilo ali já é uma finalidade por si só. Eu gosto muito de um escritor cristão, já falei dele aqui outras vezes, que é o C.S. Lewis, que ele fala assim: eu amo Deus assim como eu amo o sol, porque eu amo o sol não só porque eu vejo, mas porque através dele vejo todas as coisas. Né? Então com Deus é a mesma coisa. Através de Deus nós entendemos toda a realidade.
né? Não é só que a gente, quando se relaciona com Deus, mas se relaciona com tudo. Então, quando a gente se relaciona com Deus, a gente também está se relacionando com a criação de Deus. Então, nós somos éticos, e não é que a ética desse mundo vai gerar devoção, porque a ética ainda é uma coisa material, e uma coisa material como a ética não pode produzir devoção, não pode produzir amor por Deus. É o contrário, amor por Deus que pode produzir ética de verdade, porque quando a gente se relaciona com Deus, a gente entende melhor a criação de Deus. A gente passa a ter compaixão de verdade com a criação de Deus, e a nossa ética agora é baseada nessa compaixão. Então não é moralismo, é ética de verdade, é moral de verdade, não é moralismo, né? Sem devoção, Karma Kanda vira só uma coisa moralista. E quando a gente se relaciona com Deus, a gente tem sabedoria prática. Por quê? Porque a gente quer usar essa sabedoria para ajudar as outras almas. Então a sabedoria ela tem um propósito, o propósito de servir. Sem isso, sem a relação com Deus, a sabedoria vira fonte de vaidade também. Eu tenho conhecimento e fico vaidoso por causa disso. Então, essa é a diferença de Karma e Jnana Kanda para Karma e Jnana Yoga. E a Jocasta, agora também, perguntou assim, Madana Mohana seria um humor de Krishna também? Seria. Krishna, ele abençoa a nossa vida espiritual de 3 formas diferentes, como Madana Mohana, Govinda e Gopinata. Madana Mohana significa aquele que enlouquece o cupido. Então nós somos atraídos constantemente pela matéria. Então Krishna, como Madana Mohana, ele se mostra pra gente mais atrativo do que a matéria é. Ele rouba o nosso coração, que nesse momento foi assim flechado pelo cupido material. Estamos assim apegados ao sucesso material, à vida material, aos amores materiais, mas Krishna aparece como Madana Mohana, aquele que enlouquece o cupido, ou seja, ele é muito mais atrativo do que o cupido. E o que dizer das criações atrativas materiais do cupido? Então ele rouba o nosso coração como Madana Mohana. Govindad significa aquele que dá prazer aos sentidos. Quando Krishna nos abençoa na sua forma de Govinda, ele faz com que a nossa vida espiritual fique prazerosa e que a gente descubra, né, quem é o nosso mestre espiritual, qual o lugar que a gente tem chamado Prabhudatta Desha, ou seja, o local onde a nossa vida espiritual vai ficar mais forte, vai ficar mais intensa. Qual é o principal serviço espiritual que eu tenho para fazer, para oferecer para Deus? Então é Govinda, né? Govinda, ele tá ligado assim às bênçãos que Govinda nos dá. Esse outro humor de Krishna tá muito ligado a gente entender aspectos práticos da nossa vida espiritual, né? Quem vai nos orientar? Qual serviço é o serviço principal que eu vou fazer, em qual lugar eu vou fazer esse serviço, e quando a gente vai vivendo a vida espiritual na prática, a gente vai sentindo muito prazer. Então Govinda, aquele que dá prazer aos sentidos à nossa vida, ela vai ficando muito prazerosa, porque ela vai sendo dotada, né, recheada de elementos espirituais. E por fim, Gopinata. Quando Krishna nos abençoa na forma de Gopinata, Gopinata significa o Senhor das Gopis. Ele revela a nossa relação eterna com ele no mundo espiritual. Qual a relação? Se a gente também é um amiguinho dele, se a gente no mundo espiritual vai ter uma relação conjugal, uma relação paternal com ele. Então é Gopinata, é o terceiro humor de Krishna pelo qual ele nos abençoa.